Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Estamos nós de volta aqui, meus queridos, na iminência de daqui a pouquinho estarmos saindo para uma noite de trabalho. Estamos retornando com as nossas lives. Estamos examinando o capítulo 8 aos Romanos. A epígrafe temática deste capítulo é a vida pelo Espírito. Já fizemos uma sequência aí de 4 vídeos. Estamos utilizando as plataformas digitais, aproveitando os meios de comunicação para a propagação do reino de Deus. Fizemos 2 vídeos no nosso Facebook. Fizemos 2 publicações também no Instagram e agora estamos utilizando a plataforma do TikTok. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós temos aí buscado em Cristo Jesus seguir o projeto, o propósito de Deus para as nossas vidas, que é a propagação do Evangelho. E pregar o Evangelho é algo que precisa ser natural, precisa ser espontâneo, precisa estar no DNA de cada um dos chamados por Deus. Não é necessariamente em cima do altar, do púlpito de uma igreja que você apregoa o Evangelho. Inclusive, eu li uma frase falando a respeito da vida do apóstolo São Paulo. Alguém disse que se São Paulo vivesse nos nossos dias, ele iria bombardear as redes sociais com a proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus. E aqui estamos nós, buscando ser imitadores, Como o apóstolo Paulo mesmo escreve, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que ouvistes, o que vistes e aprendestes de mim, isto praticai. Glória a Deus. Mas vamos lá, eu tenho um pouco de tempo aqui. O intuito único e princípio dos meus vídeos é compartilhar a palavra de Deus sem querer aqui esgotar nenhum tipo de assunto, porque sabemos que a Bíblia é um oceano de revelações. Não sou o dono da verdade, mas sou filho do dono da verdade, que é Deus. O Verbo, Jesus Cristo, é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E este quadro nas redes sociais eu intitulei como Examinando as Escrituras. É o meio mais, eu diria que eficaz e que é menos propenso de um pregador errar, É examinando as Escrituras de verso a verso. Não dá para cumprimentar todos os que estão acessando a live aí. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Compartilhem aí a palavra de Deus para quem gosta de Bíblia. Nós paramos ontem no verso de número 28. Romanos capítulo 8 é o texto base. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. O texto que nós ontem encerramos, o verso foi o 28. Eu vou dar uma lida recapitulando naquilo que disse ontem, e hoje nós iremos expor apenas os 2 versos seguintes, 29 e 28, que fala de um assunto meio polêmico aí teologicamente, que é predestinação. Amanhã, querendo Deus, eu estarei de folga, então eu pretendo passar um tempinho a mais falando da palavra aqui via live, Glórias a Deus. Versículo 28 aos Romanos, capítulo de número 8. Paulo escreve: sabemos que todas as coisas trabalham ou concorrem, em algumas traduções, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito.
Então, meu irmão, ontem eu dizia que tudo que tem ocorrido, eu não sei, disse isso ontem, repito, qual é o embate que você está atravessando, o vale, como assim você quer intitular a sua prova, a sua luta. Certo é que todos nós passamos por lutas, por situações adversas, por agruras, por aflições, por angústia. Todos estamos passivos a essa circunstância por conta do pecado original, né? Do pecado da desobediência em Adão. Nós herdamos assim, infelizmente, não era o propósito de Deus. Deus criou o homem em perfeição, colocou no lugar de delícias chamado Éden, e por conta da sua soberania deu ao homem a liberdade de escolha, porque não criou robô para ser manipulado, criou o homem para amá-lo em espírito e em verdade. Daí o homem resolveu desobedecer a Deus e trouxe por consequência, por promoção, né, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos. Mas seja qual for o que você estiver atravessando, o sofrimento, a aflição, a luta, o vale, a prova que você estiver atravessando, eu quero te dizer, segundo a palavra de Deus que acabei de mencionar aqui, Romanos 8:28, tudo está contribuindo para o seu bem, para o final, né? É melhor o fim das coisas do que o começo dela, disse Jó, né? E ontem eu dizia, você vai chegar em Canaã, você vai chegar no centro da vontade de Deus. Alguém já disse que aquilo que não te destrói te fortalece, aquilo que não nos destrói nos fortalece. Então, meu querido, você que está acessando a live aí, já recebe essa palavra aí no seu espírito, nesse iniciozinho aí de live. O que você está atravessando, o vale, a prova, essa situação que lhe sobreveio por esses dias, seja ela financeira, seja ela de ordem psicológica, emocional, conjugal, não sei qual é a sua situação, eu sei da minha, mas essa luta, essa prova, tudo está cooperando, tudo está coadunando, o universo está conspirando para que no final dê tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, diz letra de um louvor, né? Em nome de Jesus, já deu tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, glória a Deus. Romanos 8:28, então, recebe aí essa palavra. Mas dando sequência aqui, o verso 29, nós falávamos ontem que tem um assunto que teologicamente remonta de épocas passadas, né? É uma discussão que até hoje geram muitas linhas de raciocínio, enfim, que é a predestinação. Deus predestinou, a Bíblia fala de predestinação? Fala. Diz assim o texto em Romanos 8 e verso 29, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Perceba que a Bíblia fala de predestinação e o texto, o contexto, ele explica-se, né? Para que o Senhor nos predestinou? Ele nos predestinou para nós sermos a sua imagem e a sua semelhança, meu irmão. Existe distinções, essa predestinação fatalista que alguns pregam por aí, que Deus já estabeleceu, pessoas que vão ser salvas, que Deus não irá salvar determinadas pessoas. Isso não seria Deus, um Deus justo, se assim ele criasse pessoas, permitissem vir ao mundo, permitir vir ao mundo, conhecer as coisas e, enfim, criar uma família, criar um patrimônio e depois, apenas por sua vontade, ele lançar essas pessoas no inferno, que a Bíblia diz que haverá uma punição para o pecado adâmico, vai haver uma punição para Satanás, para os demônios, enfim, e para todos os filhos da desobediência. Então, sem dar nenhuma oportunidade para essas pessoas, Deus as lançar
no inferno, no lago de fogo, como a Bíblia diz em Apocalipse, que é o inferno, Satanás e os demônios serão lançados no lago de fogo. Então Deus seria justo. Predestinação não para a salvação individual, perceba. Existe uma predestinação na Bíblia coletivamente. Deus elegeu e predestinou Israel para ser salvo. Mas a Bíblia diz que nem todos os que residem em Israel são israelitas, né? Então, Deus predestinou a igreja para ir ao céu. Deus irá arrebatar a igreja, Deus predestinou a igreja para ir para o céu. Mas individualmente, nós não somos salvos por determinação de Deus. Nós precisamos fazer escolhas. A igreja foi eleita, a igreja vai ser salva, mas o indivíduo, o ser humano, distintamente, ele precisa fazer parte da igreja. E para isso, ele precisa tomar a decisão, ele precisa ouvir a palavra de Deus, compreender o plano de redenção, deixar-se, né, ser convencido pelo Espírito Santo, conforme ontem citei o Evangelho segundo São João, capítulo de número 16, parágrafo de número 8, diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo é quem convence o homem de pecado, de justiça e de juízo. Quando o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, no verso de número 16, muitas pessoas fazem confusão desse texto. Jesus diz ali: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Escolhi para quê? Para que vão, ou vades, né, em alguma tradução, e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, e tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai no meu nome, ele vos conceda. Perceba que ele vos escolheu para serviço, não para ser salvo. Para ser salvo, precisa passar pelo crivo do arrependimento e da confissão de pecado, pois sem confissão não há remissão de pecados. Jeremias capítulo 1, parágrafo de número 5, quando a Bíblia diz que Deus chamou ou escolheu Jeremias do ventre da sua mãe. Para quê? O próprio texto explica: para ser profeta, ministério profético, não para ser salvação. Penso eu, acredito eu, segundo por inferência bíblica, que Jeremias precisou decidir algumas coisas, como por exemplo, no capítulo de número 20 de Jeremias, se não me falha o HD, a partir dos versículos 15, 16 e 17 de Jeremias 20, a Bíblia diz que ele se revoltou contra Deus, achou-se enganado por Deus, por pregar a palavra de Deus e receber a hostilidade do povo. Ele disse: Senhor, eu não vou falar mais, eu não vou pregar mais. E a Bíblia diz que essa palavra, a palavra de Deus, queimava nos ossos de Jeremias. E aí ele teve que se render e vir a fazer a vontade de Deus, né? Glória a Jesus. Então, Romanos capítulo 8, parágrafo 29, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, porque ou para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Eu vou ler um texto aqui pertinho. O objetivo é a gente examinar as Escrituras, folhear aqui um outro texto que vai coadunar, que vai corroborar com essa fala ou com essa afirmação bíblica de que Deus ele nos elegeu nele, porém, contudo, todavia, não para uma predestinação fatalista. Ah, você é bonitinho, vai ser salvo. Você é feio, você vai ser condenado. Você é branco, você vai ser salvo. Você é negro, você vai ser condenado. Você usa bigode, você vai ser salvo. Você não usa bigode, você irá para o céu. Não, que Deus seria esse, meu irmão? Se tudo estivesse premoldado por Deus, por que então pregar o Evangelho? A Bíblia diz, meu irmão, que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 1, 11, 12, ele veio para os seus não o acolheu,
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Então é preciso crer, há uma condicional. Tito 3:11, a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Então, meu irmão, não tem essa predestinação fatalista. Tem uma predestinação coletiva de um povo que o Senhor separou, na sua soberania ele elegeu um povo. 1 de Pedro, capítulo 2, parágrafo de número 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Eu vos chamei das trevas para minha maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, Malaquias capítulo 3, parágrafo 17 e 18, sereis para mim particular tesouro naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um pai poupa o filho que o serve, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Há uma diferença, há uma distinção, mas perceba que não existe uma predestinação, existe uma escolha de Deus coletivamente e individualmente. Eu e você precisamos fazer as nossas escolhas. Aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, corroborando com o texto em Romanos, capítulo 8, que estamos falando a respeito de predestinação. Estou buscando ser bem claro aqui para você. Escute. Versículo 3 aos Efésios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Percebe? Quando eu li Romanos 8 e número 29, ele nos elegeu nele, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de quem? De seu Filho Jesus Cristo. E aí o versículo de número 2, versículo de número 4, de Efésios 1, que eu estou lendo, está dizendo que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência ou beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Jesus está dizendo. Paulo está aqui ensinando, Paulo é o doutrinador, o teólogo, Paulo escreve a espinha dorsal do cristianismo. É Paulo quem escreve inspirado pelo Espírito Santo. E eu vou caminhando para o final, porque estou daqui a pouco indo trabalhar. Rogo as suas orações. Amanhã iremos passar um tempo melhor, irei falar mais cadenciado para assim poder explicar melhor a palavra de Deus aos vossos ouvidos. Falo aos vossos ouvidos porque a Escritura Sagrada diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O verso de número 30, Romanos 8, verso 30. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja Deus. Fala do grande dia. Estamos nesse processo aqui, meu irmão. Existe um primeiro passo para Jesus, para o arrependimento dos pecados, e daí a Bíblia vai dizer que entraremos num processo até que alcancemos a estatura de homens e mulheres perfeitos, a varonibilidade perfeita em Cristo Jesus. E aí entra aqui o processo. Após ele nos chamar, a Bíblia diz que ele nos justifica. Glória a Deus. É por isso que você pode ser considerado
justiça de Deus. Nós não temos justiça própria, já falamos em vídeos anteriores. A nossa justiça é trapo de imundícia, mas após entregar a vida para Jesus, receber a patente de filhos de Deus, nós somos justificados em Cristo Jesus. Então ele vai, aleluia, te chamar, ele vai te justificar, parágrafo de número 30. E ele, após te justificar, no grande dia que Deus escolheu, separou, está reservado, a Bíblia diz que ele irá nos glorificar juntamente com ele, seremos como ele é, o veremos como ele é. Paulo, quando escreve a carta à igreja em Corinto, no capítulo de número 15, a partir do parágrafo 50, Paulo vai dizer: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, serão transformados, e os mortos ressuscitarão e serão transformados, porque é mistério que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que este corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória da igreja. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus Cristo. Sede firmes e constantes, meus irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Acabei de citar o 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 58, de memória. Glórias a Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor, o evangelista Gabriel, seu servo, em mais um vídeo. Hoje é o nosso primeiro vídeo aqui na plataforma TikTok. Amanhã faremos o segundo. Depois estaremos também gravando no YouTube. Eu quero te agradecer, quero abençoar sua casa, sua família, seus sonhos, planos, propósitos e projetos. Quero declarar pela autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada pessoa que passou por essa live, pela pessoa ou as pessoas que estiveram conosco acompanhando o raciocínio. Deus, essa palavra é sua, não é minha, é de Deus. O Espírito do Senhor está na sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e discerne pensamentos e intenções de nossos corações. Quero bendizer o teu nome, profetizar a bênção do Senhor sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã. Deus, que esta palavra encontre lugar no coração desta pessoa, que esta pessoa tenha um coração como terra fértil para a sua palavra germinar e alcançar esta alma para o teu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Grande abraço, meus irmãos. Até amanhã. Para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras. Deus no comando de tudo. Deus te abençoe.